maravilhas. O texto diz que quando Jesus ele entra, havia uma grande multidão à sua volta. Milhares de pessoas estavam seguindo Jesus, porque onde Jesus passava chamava a atenção. Então muitas pessoas seguiam Jesus. Não eram somente os discípulos, não eram somente os apóstolos, porque se a Bíblia dissesse que os discípulos entrou com Jesus, eram somente os discípulos, mas o texto diz que era uma multidão. Então havia muita gente junto com Jesus. Quando Jesus entra, o texto diz que Zaqueu tenta se aproximar, ele procura encontrar com Jesus, mas o texto diz no versículo de número 3, que a multidão o impedia dele conseguir enxergar quem era Jesus. A multidão ficou ali como um obstáculo, a multidão ficou ali como alguém que impedia ele de chegar a seu objetivo. E o texto vai nos informar que ainda ele era pequeno, era um homem de baixa estatura, ou seja, mesmo que ele quisesse enxergar, a sua altura não dava, porque ele era pequeno. Então a multidão aqui ficou como um obstáculo, a multidão aqui foi um empecilho para que ele pudesse conhecer Jesus logo de primeira, logo de cara. O que eu acho lindo é que esse Zaqueu não se contentou em deixar de ver Jesus, porque a curiosidade dele era tão grande, queridos, que ele não se contentou em voltar para a sua casa, em deixar de ver Jesus, por causa da multidão. O texto vai dizer, no versículo de número 4, que esse Zaqueu, ele correu adiante. Aqui há uma ação, e há uma ação aqui que nós precisamos enfatizar. Por quê? Porque a multidão era um obstáculo para Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, Zaqueu queria conhecer Jesus, mas esse obstáculo o impediu de primeira, logo de imediato. Mas ele, não se deixando vencer por esse obstáculo, o versículo 4 diz que ele correu adiante. O que eu acho lindo aqui é que quem quer, corre atrás. Quem quer, busca. Não é na primeira dificuldade que vai desistir. Não é no primeiro obstáculo que vai abrir mão. Zaqueu queria, Zaqueu desejava conhecer quem era Jesus. Não foi por causa da primeira dificuldade que se manifestou que ele deixou de buscar conhecer quem é Jesus. Sabe o que eu acho lindo? É que tem muita gente, infelizmente, que ele arruma desculpa para tudo. Qualquer coisa é obstáculo para ele. Ele desiste muito fácil. O desejo dele, o objetivo dele, o projeto dele, o plano dele é muito superficial. O clima impede, eu não vou conseguir. Por quê? Porque hoje está sol. Hoje eu não vou conseguir porque hoje está frio. Hoje eu não vou conseguir porque eu tenho que subir uma ladeira. Não, hoje eu não vou conseguir porque eu tenho que ir a pé. Qualquer coisa é motivo dele desistir daquilo que ele projeta, daquilo que ele quer. Mas Zaqueu não. Por mais que a multidão era grande, inumerável, ele queria conhecer Jesus. E ele não se deixou vencer por causa da multidão. Eu estou pregando aqui nessa tarde uma palavra simples, mas para alguém que Deus está dizendo: se você quer, corra atrás. Se você quer, busque. Se você quer, não desista. Se você quer, faz por onde. O texto vai dizer que ele correu adiante. Isso aqui, irmão, é uma ação. Ele correu adiante. Ele não ficou parado. Ele não desistiu. Ele não abriu mão. Mas o texto diz que ele correu adiante. Isso aqui é uma ação. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui nessa noite? Se for para ter uma ação, não tem uma ação de desistência, mas uma ação de persistência. Pega isso aqui. Se for para ter uma ação nesta tarde, não tem uma ação de desistência, mas uma ação de persistência. Eu sei que as dificuldades elas vão vir, eu sei que a multidão muitas das vezes sem querer vai nos impedir, mas nós não podemos nos entristecer e nem tampouco desistir, porque quem quer corre atrás, quem quer faz por onde, quem quer busca um meio, busca uma forma, mas não desiste. Zaqueu correu adiante. Isso é uma ação de persistência. Jesus disse: bater, abrir-se-vos-á, buscar, achará, pedir e dar-se-vos-á. Persistência. Tem coisa na nossa vida que só vai acontecer se nós tivermos persistência. A Bíblia vai nos informar que este Zaqueu correu adiante. Essa ação dele correr adiante era de buscar um meio de conseguir ver Jesus. Perceba que ele não foi para trás.
e nem ficou parado. O texto diz que ele correu adiante. Ou seja, ele seguiu, ele preveu, ele teve aqui uma logística, ele sabia o percurso que Jesus deveria fazer. Se Jesus entrou na cidade pelo lado, ele deveria sair por outro. Então ele se antecipou e correu adiante, esperando Jesus chegar. Oh glória! Tem gente que já está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Tem gente que já sabia que Jesus nessa tarde iria passar por aqui. Aí ele correu, se antecipou, se arrumou e está na expectativa de Jesus passar. Eu tenho uma notícia do céu aqui nessa noite para você. Ele já está aqui, ele já chegou, ele já está neste lugar nessa noite. Zaqueu sabia que Jesus ia passar por ali. Ele se antecipa. E o texto diz que ele observa e vê uma figueira. E ele sobe na figueira, usando ela como um obstáculo, ou melhor, usando ela como um meio de conseguir enxergar quem é Jesus. Oh glória! Aí ele fica na figueira, esperando Jesus chegar. É o que o texto diz. Versículo 4. E correu diante, subiu a uma figueira brava para ver quem havia de passar por ali. No caso era Jesus. Não conhecia ele, mas estava na expectativa de vê-lo. Quando Zaqueu estava naquela posição, esperando, o texto diz que ele subiu. Ele subiu, não foi isso? Ele correu, teve a atitude de correr adiante, esperando Jesus, mas o texto diz que ele subiu. Porque a intenção dele é o quê? Para eu ver Jesus, eu preciso subir. E vou ficar esperando. Ele subiu. Jesus está vindo. Aí o que eu acho lindo no versículo aqui, no versículo 5, é que o texto diz: e quando Jesus chegou naquele lugar, ou seja, onde Zaqueu estava. Onde Zaqueu estava, irmãos? Em cima. Aí o texto diz, quando Jesus chegou naquele lugar, Lucas ele é bem detalhista, ele fala assim, quando Jesus chegou naquele lugar, que lugar é esse? Quando Jesus chegou, Zaqueu estava em cima, não tinha ninguém. Ai meu Deus do céu, estou sentindo Deus aqui. Reginaldo, no ambiente que Jesus chegou, não tinha ninguém na mesma forma que Zaqueu, era o único. Que naquele ambiente, quando Jesus chegou, junto com a multidão, que estava lá em cima. Todo mundo estava embaixo. Mas Zaqueu estava em cima. Por quê? Porque ele subiu. Aí o Lucas vai dizer, e quando ele chegou naquele lugar, olha o que o texto vai dizer. Jesus andando, olhou para cima. E quando Jesus olhou para cima, o versículo diz, e viu. Esse viu é profundo. Porque esse viu aqui não é um viu qualquer. Porque esse texto diz assim, e Pedro viu. Os discípulos viu, é uma coisa. A multidão viu, é outra coisa. Mas o texto vai dizer, e Jesus viu. Oh glória. Oh irmão. Quando Jesus está no ambiente, ele vê aquilo que os homens não vê. Ele percebe aquilo que o discípulo não percebe. Talvez nem os discípulos percebeu. No meio daquelas folhas, no meio daqueles galhos, alguém ali pendurado. Talvez ninguém percebeu. Mas quando Jesus chegou no lugar, ele viu alguém lá em cima, olhando para ele. Jesus viu. E o olhar de Jesus, irmão, é diferenciado. É diferenciado. A Bíblia diz que certa feita Jesus olhou para o povo assim, e que se compadeceu do povo, e os discípulos olhando, viu o semblante, eu creio eu, de Jesus, aquele semblante de compaixão, e Jesus olhando para a multidão, e falou assim, olha, grande é a seara, mas são poucos ceifeiros, sentindo compaixão do povo. Teve um texto que ele diz assim, olha, são tudo como ovelhas sem pastor, desgarrados, perdidos. Esse mesmo Jesus via que as pessoas não conseguiam enxergar
Como assim? Quando ele vai chegar em Naim, ele olha para uma mulher, e o texto diz que quando ele olha para a mulher, ele sentiu íntima compaixão daquela mulher. Ou seja, ele tomou para si a dor daquela mulher. Ou seja, o olhar de Jesus é penetrante. O olhar de Jesus vai além do estereótipo. A gente olha para o gel do irmão, a gente olha para o terno do irmão, a gente olha para o sapato novo do irmão, o relógio novo, o carro novo. Nós só olhamos a aparência, porque nós só conseguimos enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas quando Jesus ele olha para alguém, ele sabe a intenção do coração, ele sabe as lacunas da alma, ele sabe do sofrimento, ele sabe das dores, ele sabe das noites sem dormir, ele sabe dos travesseiros sendo todo dia regado com lágrima. Ele conhece, ele sabe. Quando ele olhou para Zaqueu, ele percebeu que precisava urgentemente de uma mudança, precisava urgentemente de uma ação divina. Não estava somente um homem ali rico, mas estava alguém carecendo, precisando urgentemente de uma vida de comprometimento, de intimidade, de relacionamento com Deus. Alguém que estava infeliz, alguém que não tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Quando Jesus olhou para Zaqueu, o texto diz, Jesus falou: Zaqueu! Isso aqui é profundo. Zaqueu não falou o nome, e Jesus nem perguntou. Quando Jesus olhou para ele, querido, acredito que no poder do Espírito Santo, naquele momento que a Bíblia vai nos dizer que Jesus agiu através do poder do Espírito Santo. Quando Jesus olhou para ele, aí o texto diz assim, ó, Jesus falou: Zaqueu! Chamou pelo nome. Vendo o texto, Jesus perguntou o nome de Zaqueu? Qual é o seu nome? Perguntou? Não. Por quê? Porque ele conhece. Irmão, isso aqui é confrontante. Parece simples, mas é confrontante. Por quê? Alguém que nunca viu Jesus, alguém que nunca se aproximou de Jesus, quando chega na presença de Jesus, olha para ele e fala assim: Zaqueu, ou seja, eu te conheço. Você nunca me viu, mas eu te conheço. A gente já me falou: Roger, um dia eu fui na igreja, parecia que o pastor conhecia a minha vida, falou tudo o que aconteceu na minha vida. É porque o Deus da igreja te conhece, sabe de onde você veio, sabe o que você fez. Ele conhece você, conhece seus passos, sabe como você está vivendo por dentro. Quando ele olhou para Zaqueu, ele sabia quem ele era e disse: Zaqueu! Chamou pelo nome. Eu acredito que naquele momento, não sei vocês, mas Zaqueu, eu acredito que naquele momento, querido, a estrutura de Zaqueu humana balançou. Talvez uma pergunta no seu consciente se manifestou: quem é esse que nunca me viu, mas me conhece? Aí ele disse: desce depressa, oh glória, oh glória. Estou sentindo aqui, meu Deus. O camarada fez de tudo, pastor, para subir. Jesus chega no recinto e fala: desce. Vou falar uma coisa, porque tem gente que acha para conhecer Deus ele tem que subir, mas no relacionamento com Deus, para conhecer Ele, tem que descer. Tem gente que pensa para conhecer Deus ele tem que subir. Não, para conhecer quem é Ele tem que descer. Quanto mais desce, mais conhece. Quanto mais desce, mais ele reconhece quem Ele é. Aleluia. Quem subiu foi Zaqueu, mas quem chega no recinto fala: agora tem que descer, e desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Desce depressa, Zaqueu. Em outras palavras, seja rápido, não demore, porque hoje, não é amanhã, é hoje, me convém entrar na sua casa. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu tenho pressa, e o que eu tenho para fazer na sua vida é hoje.
é hoje. Você sabe que o tempo ele é composto de passado, presente e futuro. E eu nunca vi uma geração que tem tanto se pegado no futuro como a nossa. O passado passou, já foi, não volta mais. O presente é o agora. E o futuro é o que vai acontecer. E o próprio Jesus vai nos ensinar a não ficarmos apegados ao futuro. Porque basta cada dia o seu mal. Não queira achar isso ofensivo. Mas não fique projetando muita coisa não, querido. 2021 eu vou ser mais crente. 2021 eu vou dar lugar. 2021, não, esquece. Viva 2020. Viva o hoje. O que Deus tem para nós é hoje, amanhã eu não sei. Deus está dizendo para alguém aqui, é ter um pressa, é hoje. A mudança que eu tenho é hoje. A transformação que eu tenho é hoje. A libertação que eu tenho é hoje. O projeto que eu tenho é hoje. O mover sobrenatural na tua casa começa hoje. Não é amanhã, é hoje. Eu cheguei aqui nesse recinto para lhe dizer, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu tenho algo contigo. Hoje me convém pousar na tua casa. Não é amanhã, é hoje. Sabe por quê? Não haveria outra oportunidade, Denise. Jesus ia passar por lado de novo. Aquela oportunidade é ímpar. E eu estou dizendo algo aqui muito sério. Tem pessoas aqui, se ele não perder a oportunidade, não vai ter outra. A adolescência é uma só. Gaste na presença de Deus. A juventude é uma só. Entregue na presença de Deus. O amanhã pode não chegar para muitos aqui. Viva o hoje. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez muitos vão ficar espasmo. Tem gente falando assim, morreram mais de 100 e poucas mil pessoas por causa de uma epidemia. Aí um dia eu estava orando e Deus falou assim, meu filho, mas desses 100 e poucos mil, fica tranquilo. Naquele meio teve muita gente que se reconciliou. Teve muita gente que estava afastada e veio para o meu caminho. Tem muita gente naquele meio que está salvo. O hoje chegou na vida dele, mas ele foi salvo. Não teve o amanhã. Eu estou pregando para alguém aqui hoje, Deus está dizendo hoje. Desce hoje, vivo hoje, se entrega hoje, porque é hoje que eu tenho algo contigo. O amanhã pertence a mim. O hoje. Desce depressa. Em outras palavras, o que eu tenho com você, Zaqueu, é algo emergencial. Você está perdido. Você acha que tem tudo, mas não tem nada. Desce. Porque hoje me convém pousar em tua casa. Irmão, isso aqui é confrontante. Porque o povo não gostava nem de conversar com o publicano. Vem Jesus, que nunca viu Zaqueu, falar para ele, olha, desce depressa, porque hoje me convém. Por que ele diz assim, me convém? Porque se dependesse dos discípulos, ou se dependesse da multidão, ou se dependesse dos religiosos, essa tranqueira fica aí mesmo. Isso é uma escória. Isso aí não vale nada. Isso aí não presta. Isso aí é um traidor. Eu vou falar uma coisa séria aqui nessa noite. É desse tipo de pessoa que Deus gosta. É da escória da sociedade. É daqueles que muitos falam que é tranqueira. É aqueles que muitos falam, esse aqui é a ovelha negra da família, é desse que ele gosta. Porque ele veio salvar aquilo que havia se perdido. Ele veio salvar aquilo que não tem valor. Ele veio trazer à tona aquilo que ninguém mais quer. Aleluia. É para esses que ele veio. Oh glória. Dependesse dos discípulos. Não, esse não. Aí Jesus falou, me convém. Ou seja, convém a mim. Se vocês não quiserem entrar na casa dele, o problema é de vocês, mas me convém a mim. Talvez não convém nem ao sistema. Talvez não convém nem a convenção. Isso aí é peça ruim, nem a convenção presta para isso. Mas para mim compensa. Eu vim para isso. Eu vim para salvar o que havia se perdido. Não, mas talvez ele falou, mas Senhor, você quer ir na casa de Zaqueu? Nós temos uma festa lá no templo. Mas a obra não se resume só em templo. Oh glória. Nós temos que ir para Jerusalém. Não, hoje me convém pousar na casa de um homem. Porque obra não é só no templo, é também fora do templo. Os discípulos queriam ir para o templo. Jesus também ia para o templo em Jerusalém. Mas antes disso ele viu uma necessidade de uma alma que precisa se chegar aos pés dele.
Aí o texto diz que Jesus entrou na casa. Por que você fala que ele entrou na casa? Perceba que o texto diz que Zaqueu desceu, versículo 6, apressou-se e desceu com alegria. Porque quem quer se encontrar com Jesus ou quer ter relacionamento com Deus, até no momento de descer, ele desce com alegria. Não é forçado. Ele busca com alegria, ele jejua com alegria, ele vai para a consagração com alegria, ele vem para o culto com alegria, porque ele sabe qual é o findado de tudo isso, é ter um relacionamento mais íntimo com Cristo. Aí ele desceu com alegria. Aí o versículo de número 7 diz: e vendo todos isto, murmuraram dizendo, entrará para ser hóspede de um homem pecador? Ou seja, as pessoas reprovaram aquela atitude de Jesus. Ao versículo 8, alguns vão dizer que o versículo de número 8, Jesus já estava dentro da casa de Zaqueu. Dentro da casa de Zaqueu. Porque Jesus falou, quero ir para a tua casa. A casa era de Zaqueu. Zaqueu abriu a porta de sua casa. Então no versículo 8 nós acreditamos que Jesus já estava dentro da casa. Porque isso convinha a Jesus. Aí o texto diz, levantando-se Zaqueu disse, Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Olha que lindo isso aqui. Quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, há um diálogo. Zaqueu para com Jesus, ele diz assim, Senhor, se eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Irmão, isso aqui é profundo. Porque uma das características quando Jesus está na casa é mudança. Pegou isso aqui? Uma das características quando Jesus está no recinto ou na casa é mudança. Jesus estava dentro da casa de Zaqueu e Zaqueu está dizendo, Senhor, Senhor, ou seja, ele está dentro da sua casa e dizendo para Jesus, Senhor, 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 submissão. Ele está dentro da sua casa, mas quem está como Senhor é Jesus. Quem manda na minha casa é Jesus. Quem é Senhor da minha vida é Jesus. Quem rege a minha vida é Jesus. Não, comigo não tem esse negócio não. Eu mando na minha vida, não. Eu já tenho 18 anos, não. Eu tenho um senhorio, o senhorio é Jesus. Na minha casa quem manda é Jesus. Na minha casa quem direciona é Jesus. Na minha casa quem dita o ritmo é Jesus. Aí ele disse, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Irmão, isso aqui não foi uma ideia humana. Isso foi um efeito de Jesus dentro da casa, pastor. Sabe por quê? Vou provar. Este homem, dá para entender que ele era um judeu. Por que ele era um judeu? Servindo os romanos como publicano, porque está na lei acerca disso. Se caso defraudar alguém, tem que restituir. Isso é bíblico, isso é lei. O que ele está dizendo aqui é somente o que a lei está ensinando. Ou seja, quando Jesus entrou na casa, até o valor da palavra voltou, porque ele aplicou a palavra. Se eu tenho defraudado, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, quando Jesus está na casa, acontece pelo menos algumas coisas. A primeira, Jesus é o Senhor. Segundo, a palavra sempre estará em evidência. Porque ele disse, Senhor, se eu tenho defraudado 4 vezes mais, eu vou restituir. Se eu tenho defraudado alguém. Isso é bíblico, isso é lei. Aí Jesus deu a palavra e disse, hoje, venho salvação a esta casa. Por que Jesus falou isso? Pelas ações de Zaqueu, reconhecer Ele como Senhor, abrir a porta da sua casa e colocar a lei dizendo, olha, se eu tenho defraudado, eu vou cumprir o que a tua palavra está dizendo. Aí Jesus olhou para todo mundo e falou assim, hoje chegou a salvação. Por quê? Porque quem é salvo, o senhorio é Jesus.
Quem é salvo não anda segundo a sua vontade, mas segundo a palavra. Quem é salvo tem atitudes diferenciadas. Então Jesus falou: esse está salvo, porque mudou a atitude, mudou a ação, mudou a maneira de pensar. Isso é coisa de salvo, porque a salvação, querido, é mais do que uma carteirinha. A salvação é uma mudança de vida. O que é o Evangelho? A mensagem da cruz é trazer sobre nós uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança de ação. Ou seja, se eu estou indo para o norte, eu paro e vou para o sul. Se eu estou indo para uma direção de pecaminosidade, de pecado, de erro, eu mudo a posição e vou para uma vida de santidade, de salvação, de correção, de vida com Deus. A salvação, ela gera em nós uma mudança de vida. Não tem como dizer que somos salvos cometendo os mesmos atos, cometendo os mesmos erros, cometendo as mesmas coisas. Quem é salvo é diferenciado. Quem é salvo anda como salvo. Quem é salvo fala como salvo. Quem é salvo demonstra ser salvo. Zaqueu demonstrou pelas atitudes que ele foi salvo por Jesus. Eu quero nessa noite que você repita após mim. Fala: Jesus, entra na minha casa e mude a minha vida, e manifesta em mim características de quem é salvo, 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 de quem é salvo. Zaqueu ficou diferente depois que Jesus entrou na sua casa. Jesus foi embora, mas o efeito da presença de Jesus na sua casa nunca mais foi a mesma. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, mas eu creio nisso. Zaqueu mudou a sua vida por completo. Esse é o objetivo do Evangelho: mudança de vida. Não queira somente que Jesus passe por você, mas que passe e transforme a sua vida de tal maneira que quando as pessoas passar e observar, vai ver. Jesus foi, no caso de Zaqueu, mas ainda conseguia ver Jesus na vida de Zaqueu, Jesus na vida de Zaqueu, porque isso é a característica de quem é salvo, queridos. Jesus quer mudar a nossa vida nessa noite. Você crê nisso? Então abra a tua porta, a porta do teu coração, abra a sua vida para Deus e deixe Ele transformar a sua vida por completo, porque Ele veio salvar aquilo que veio se perdido pelos tempos. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Agradecemos a Deus por essa palavra. Vou ficar devendo para vocês, o grupo de louvor. O nosso horário aqui já deu. Nós queremos aqui agradecer a Deus, finalizando este culto, com um pedido de oração para a nossa irmã Margarida Gomes, de Brasília, sogra do tio do irmão Bleno. Amém? Ela faz pedido de oração, irmã Margarida Gomes. Nós estaremos orando e finalizando este culto no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa. Faça como Zaqueu, tome uma atitude e convide Jesus também para entrar em sua casa. Amém? Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, somos gratos a Ti, ó Deus querido e Deus amado, pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações, pelos louvores que aqui foram entoados, por cada um dos Teus filhos que vieram até a Tua casa louvar, engrandecer e bendizer o Teu santo nome. Pai, nesta oração também eu quero interceder pela vida da nossa irmã Margarida, ali de Brasília, Senhor, que está acompanhando, Senhor, a transmissão desse culto, que o Senhor possa ir de encontro à vida da tua filha, Senhor, onde quer que esteja, que o Senhor visite o seu lar, faça, Senhor, aquilo que aprove a tua vontade, seja cura, seja libertação, salvação, batismo, faça aquilo que o Senhor tem a fazer na vida da tua filha, em nome de Jesus Cristo. Pai, neste momento nós lhe pedimos que nos leve para os nossos lares, debaixo das tuas potentes mãos, o livrando de todo mal, e que possa assim nos dar uma semana na tua presença. Em nome de Jesus Cristo é o que nós lhe pedimos, e é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Estenda suas mãos, curve sua cabeça, feche seus olhos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus. Amém.